Seja muito bem-vindo a Cirium ERP, um sistema de gestão empresarial fácil, simples e intuitivo, com foco na experiência do usuário. Essa é uma videoapresentação geral do sistema. Caso esteja procurando um tutorial de treinamento dos módulos individuais, procure a Universidade Cirium. O sistema ele é um sistema SaaS, de autocadastro, onde, com poucas informações, o cliente se cadastra e já é possível a utilização do sistema de imediato. Ele seleciona o plano e, para qualquer dos planos, ele terá 30 dias grátis para testar as funções do sistema e verificar se adequam às suas necessidades, às necessidades da sua empresa ou não. Efetuando o cadastro, já é possível efetuar o login. Na tela inicial, nós temos a customização da área de trabalho. Aqui no menuzinho à direita, é possível ele selecionar os temas Light para qualquer das cores aqui disponíveis. Ele pode trabalhar num tema claro ou então no tema Dark. Outra configuração importante é o menu, a posição do menu. Nós temos o menu à esquerda. Caso ele esteja trabalhando com uma tela reduzida, uma tela pequena, ele pode trabalhar com o menu superior. Ele terá uma área maior de trabalho. Nessa vídeo apresentação, nós vamos trabalhar no tema Dark e com o menu padrão à esquerda. O sistema Cirium é um sistema multi-empresas e multi-empresas de verdade, ou seja, toda a configuração e parametrização da matriz ele replica para as filiais, salvo quando as configurações são diferentes. E também pode compartilhar dados de registro, por exemplo, do cadastro de clientes, dos produtos, para que não haja necessidade da empresa ter que cadastrar em todas as filiais os mesmos produtos, alguns clientes que compram eventualmente em mais de uma unidade, enfim. Toda a base de cadastro pode ser compartilhada entre as unidades. Outra grande vantagem do sistema Cirium ERP é logar a filial sem a necessidade de fazer o logout do usuário logado. Vamos trocar a empresa, trocamos a empresa, o usuário continua logado, porém estamos gerenciando agora a filial de Belo Horizonte. Vamos retornar para a matriz. Estamos na matriz. E o layout do sistema Cirium ele é padronizado, ou seja, exatamente onde há os botões, eles estarão na mesma posição em todas as telas. Por exemplo, vamos abrir em clientes. Nós temos aqui a tela de clientes, o botão de inclusão de registro, no caso, incluir cliente, está no canto direito superior. Em todas as telas estará na mesma posição. Nós temos um cabeçalho, onde nós temos 2 filtros, uma pesquisa atômica e um procurar. No procurar é uma pesquisa mais simples, que eu posso procurar qualquer dado constante nessa tabela, por exemplo, por nome, vamos digitar Coca-Cola, ele já aparece o registro para nós. Podemos procurar por e-mail, cb@, já apareceu o registro para a gente. Podemos procurar por CNPJ 01079, já apareceu o registro para a gente. Posso procurar pela pesquisa atômica, vamos adicionar um filtro. Posso mesclar os dois, inclusive. Vamos procurar pela coluna, por exemplo, status, na condição. Temos todas essas condições, vamos colocar em igualdade. O status, ou ele é ativo ou inativo. Nós temos apenas um inativo. Eu quero só os ativos ou eu quero só o inativo. Nos ativos, eu posso procurar todos que contenham, por exemplo, supermercado. Vão aparecer todos os registros ativos de supermercado. Vamos limpar o filtro. Vamos apagar este filtro. Temos novamente todos os registros. Ao centro, nós temos os botões de copy, Excel, PDF e print. Se eu pressionar o copy, eu copiei toda a tabela e posso colar em qualquer programa. O Excel, ele vai me gerar um arquivo Excel com todos os dados constantes na tabela. Da mesma forma, o PDF, geramos o PDF, nós temos o PDF da tabela de clientes.
Abaixo nós temos a relação, a tabela de todos os clientes. Nós podemos usar as pré-seleções, nós temos alguns dados básicos, nós temos o status do registro, no caso um contato ativo, um contato inativo. O botão de ações, da mesma forma, estará na mesma posição e aqui serão relacionadas todas as ações possíveis desses registros. No caso, nós temos apenas o editar e o inativar. No editar, nós temos a visualização do cadastro completo do cliente. Dados gerais vai seguir sempre esse layout das janelas, endereços adicionais, endereço de cobrança, endereço de entrega, no caso de clientes, dados complementares, fiscal, comercial e observações. Voltando ali em editar, caso queiramos editar o registro, nós temos o botão editar em cima e embaixo. Pressionando o botão editar, ele abre os campos para que possamos editar os registros ou incluir registros que ainda não têm, dados que ainda não existem. E atualizamos o cadastro. Na tela de inclusão, da mesma forma, podemos incluir, ele abre a tela com todos os dados. Da mesma forma, nós temos a janela com os dados gerais, endereços, dados complementares e observações e podemos cadastrar. Como eu não incluí nenhum dado, ele vai dar um erro. Edição de perfil, gestão de usuários, níveis e permissões. Nós iniciamos aqui no usuário logado, nós temos a tecla de atalho de edição de perfil. Na edição de perfil, o cargo não é possível ser editado, o sistema não permite. Podemos alterar, por exemplo, a imagem. Vamos selecionar uma nova imagem e atualizar. O sistema não vai permitir. Ele pede a confirmação de senha para confirmar que é o próprio usuário que está alterando. Vamos atualizar e ele já vai trocar para a gente para nova imagem. Em configurações usuários, nós temos a relação de usuários, podemos incluir um usuário novo. Vamos incluir, por exemplo, a Lauren. Nome de guerra, cargo. Como o usuário que está cadastrando é o usuário master, ele pode cadastrar qualquer cargo para o novo usuário. Se for, por exemplo, um administrativo cadastrando um novo usuário, ele só terá permissão de cadastrar todos os cargos até o administrativo. No caso, vamos cadastrar uma vendedora. E-mail lauren@sirium.com.br, login, senha e confirmação de senha. Vamos selecionar uma imagem e vamos cadastrar. Nós temos a nova usuária, vendedora Lauren. Vamos verificar as permissões dela. Ela vai ter permissões apenas de visualização de contatos, não vai poder cadastrar e editar. Ela terá a visualização de vendas do PDV, contratos, pedidos de vendas do administrativo, produtos, estoque e notas de entrada. Caso o seu vendedor tenha permissão para edição de produtos, inclusão de pedidos, é só ceder as permissões de acordo com a necessidade. Vendas PDV, cede as permissões, vendas do administrativo, cede as permissões e atualiza. Ela estará com as novas permissões. Gestão da assinatura. Em configurações Minha Conta, nós temos as unidades cadastradas. Aqui no caso nós temos uma matriz e uma filial. Uma matriz, uma filial, total de 2 unidades. Nós temos a data de cadastro do cliente, do assinante.
E nós temos o status, aqui no caso ainda está em teste de 25 dias restantes. Após esse período, ou ele se tornará ativo, um assinante ativo, ou inativo e ele perde o acesso ao sistema. Vamos incluir uma nova unidade, por exemplo, filial Curitiba, unidade e nome fantasia filial Curitiba, título de exemplo, filial conta secundária e o plano, o mesmo plano da matriz. Vamos incluir também uma imagem e cadastrar. Unidade cadastrada com sucesso. Agora nós temos total de 3 unidades, sendo 2 filiais. E já podemos logar a filial de Curitiba e iniciar a gestão da unidade. Parametrização e configuração do sistema. Em configurações gerais, nós temos as configurações do perfil da empresa e usuários, nós já vimos. Vamos direto para a tela de vendas. Na tela de vendas, nós editamos para abrir os campos, temos os sequenciais numéricos do número do pedido e o número da nota fiscal eletrônica. Em Delivery Entrega, eu seleciono se ao gerar o pedido nós teremos a taxa de entrega obrigatória para o usuário lançar ou não. Se há uma taxa de entrega fixa ou não, caso tenha na tela de pedido, é possível alterar manualmente. Vendedor, se há a necessidade da obrigatoriedade de informar o vendedor ou não. E se há vendedor padrão ou não. No caso, tem o vendedor padrão James cadastrado. Desconto. Se permite a aplicação de desconto pelo administrativo. Caso negativo, o gerente ou o usuário master devem aplicar os descontos quando necessário. Identificação do estoque. Podem ser cadastrados quantos estoques forem necessários e pode ser selecionado qualquer estoque como padrão. Na tela de pedido é possível alterar manualmente caso o produto tenha saída de outro estoque. Permitir venda de produto com estoque zerado ou negativo, sim ou não. Integrações do pedido. Se no ato da geração do pedido será lançado automaticamente o estoque e o financeiro. Caso não, tanto o estoque quanto o financeiro serão gerados apenas ao gerar a nota fiscal eletrônica e a fatura do cliente. Vamos deixar o estoque para reservar os produtos e o financeiro somente ao gerar a fatura do cliente. Vamos atualizar. Configuração atualizada com sucesso. Nós temos ainda em vendas natureza de operação e tributação. Nós temos a natureza principal já pré-cadastrada pelo sistema, como venda de mercadoria. Podemos incluir novas naturezas de operação. A descrição é a que vai na nota fiscal. Se essa natureza da operação nova vai ser a principal ou não. E aqui abaixo, configurações do Simples Nacional, com o número do CFOP. Ao digitarmos, ele já traz direto do cadastro do banco de dados toda a tabela do CFOP, é só selecionar. IPI, mesma coisa, podemos selecionar o código de enquadramento. Ele já traz para nós automaticamente toda a tabela do enquadramento IPI e, da mesma forma, as outras configurações tributárias. Temos a aba de exceções do Simples Nacional. Temos a aba de configurações avançadas também. Cadastramos uma nova natureza de operação. Voltamos em configurações gerais. Tela do PDV da mesma forma que a tela de vendas. Serviços, nós temos configurações do CRM, tipos de contato, cadastros, agenda e funil de marketing. Financeiro, nós temos cadastro de categorias, métodos, cadastro de caixas e bancos, quantos caixas e quantos bancos forem necessários. Temos o cadastro de um caixa para cada unidade, já vem automático pelo sistema. Podemos incluir novos caixas, quantos forem necessários, novos bancos, quantos forem necessários. Voltamos em financeiro, categorias e métodos. Suprimentos, nós temos
no cadastro de produtos, tipo, unidade, embalagem, estoque, categorias, linhas de produto e, da mesma forma, a natureza da operação e tributação das notas fiscais de entrada, da mesma forma que as notas fiscais de saída. Então, automaticamente pelo sistema já vem uma natureza da operação de compra de mercadoria para revenda pré-cadastrada como principal e podem ser inclusas novas naturezas da operação. Cadastramentos básicos para a operação do sistema. Se cadastrarmos ao menos um cliente e um produto, já poderemos emitir um pedido de vendas. Então, vamos em clientes, clientes. Já temos alguns clientes cadastrados. A título de exemplo, vamos incluir um novo cliente. Selecionamos a imagem do cliente, a logo. Selecionamos o tipo de cliente, se é pessoa física ou jurídica, digitamos o CNPJ e o próprio sistema traz da Receita Federal os dados do cliente. Vamos cadastrá-lo. Cliente cadastrado com sucesso. Já temos o cliente novo cadastrado. Para produtos, vamos em suprimentos, cadastros, produtos. Já temos alguns produtos cadastrados, vamos incluir um novo produto a título de exemplo. Vamos selecionar uma imagem, vamos colocar o nome do produto, código de barras do produto, caso seja um produto de produção própria do assinante, ele pode colocar o código de barras dele e o próprio sistema vai gerar a imagem do código de barras. Ou então, se tivermos o código do fabricante, nós podemos colocar o código direto oficial que está na embalagem do produto. O cadastramento tributário NCM do produto, nós podemos digitar, ele já vai trazer da base de cadastro da Cirium o NCM, o código NCM, ou então podemos colar direto o NCM completo. E selecionamos da base da Cirium o código NCM. O SEST, da mesma forma, podemos digitar ou podemos colar o código completo. E selecionamos o único registro que ele nos apresenta. Preço de compra, por exemplo, R$ 1,29. Preço de venda, R$ 2,90. Dimensões do produto. Estoque, se ele movimenta estoque, sim. Estoque físico, onde ele vai ficar alocado. Por exemplo, estoque da matriz, que é a unidade que estamos logados. Localização do estoque, quando há corredores e prateleiras, identificação da posição no estoque. Estoque inicial, por exemplo, 300 unidades, estoque mínimo 100 unidades. Quando atingir o estoque mínimo, o sistema vai emitir um alerta de estoque baixo. Estoque atual, a mesma quantidade do estoque inicial que estamos cadastrando agora. Temos cadastramentos complementares, técnicos dos produtos e anúncios, para geração de anúncios. Vamos cadastrar o produto com imagem cadastrado com sucesso. Nessa tela de produtos, nós temos a quantidade atual de estoque, ele vai atualizando conforme forem dado baixas ou novas entradas de produtos, preço do produto, código de barras, o status do produto, podemos inativar ou ativar o produto. Se inativar, ele não vai constar nas buscas na tela de pedidos. Podemos reativar tanto por aqui, quanto podemos reativar ou inativar na tela de edição, ativo ou inativo. Com ao menos o cadastramento de um cliente e de um produto, já é possível a emissão de pedidos de vendas, que podem ser feitos de duas maneiras diferentes. A primeira na PDV frente de caixa, que é uma tela mais dinâmica, focada no comércio, que vamos demonstrar mais tarde, e vendas administrativas, vendas, pedido de vendas. Nessa tela estarão relacionados todos os pedidos do mês corrente filtrada pelo próprio sistema. Vamos incluir um novo pedido. Na tela do pedido, ele já traz automaticamente para nós a natureza da operação principal,
o número sequencial do pedido e o vendedor representante se está cadastrado em configurações, esses 3 itens, como vendedor padrão, e se o vendedor é obrigatório no lançamento do pedido ou não, esses 3 itens. No campo de cliente, ao iniciarmos a digitação, por exemplo, a letra A, ele já traz os 5 primeiros registros que contenham essa letra. Aqui nós podemos já digitar diretamente o nome do cliente, por exemplo, supermercado. Ele já traz o registro, selecionamos e ele já popula todos os campos com os dados que estão no cadastro do cliente. Em produtos, clicamos em adicionar produtos, da mesma forma, iniciamos a digitação, ele já traz do cadastro os produtos que contenham esses caracteres que estamos digitando, e incluímos a quantidade, adicionamos um novo item, por exemplo, sneakers, quantidade. Aqui nós temos o preço, que ele puxa diretamente do cadastro do produto, e o campo desconto individual em cada item ou no global do pedido. Podemos aplicar o desconto de 2 formas diferentes. Aqui nós temos um item que totalizou R$ 2.450. Podemos aplicar, por exemplo, em valor, R$ 50 de desconto, caiu para 2.400. Podemos aplicar em percentual, caiu o total para 1.225. Vamos deixar aqui com 10% apenas a título de exemplo. Aqui abaixo, o próprio sistema já gera uma parcela, uma conta a receber, com data de vencimento na data da geração do pedido. A data pode ser manipulada, por exemplo, para 30 dias, podemos gerar um boleto a partir desse pedido. O valor total do pedido. A baixa da conta automática já ao lançar o pedido, caso o cliente já efetue o pagamento, então eu já posso lançar diretamente no caixa ou diretamente em qualquer dos bancos ou em qualquer dos caixas cadastrados. De qualquer forma, se eu já efetuar a baixa, ele vai entrar no contas a receber e no banco, por exemplo. Por exemplo, se for a data de hoje e um pagamento pelo caixa, meio de pagamento via dinheiro, ele já vai efetuar o pagamento automático, já vai entrar esse valor no caixa. Ou podemos deixar o pedido sem nenhuma parcela, caso ainda não saibamos a forma de pagamento do cliente. Podemos gerar parcelas adicionais, por exemplo, 3 vezes. Temos aqui o lançamento de 3 parcelas, 30, 60 e 90 dias. Os valores são divididos igualmente entre as parcelas. Podemos manipular as datas, por exemplo, data no pagamento de hoje, 15 e 30 dias. Podemos mudar os valores, por exemplo, a primeira parcela, um valor a maior, a segunda parcela, R$ 1.000. A terceira parcela, o próprio sistema já gera automaticamente o saldo do pedido. Caso o usuário digite um valor incorreto, um valor a mais, o próprio sistema ele rejeita o que o usuário quer colocar e coloca aqui o saldo do pedido para que não ultrapasse o valor do pedido, para que as parcelas não ultrapassem o valor do pedido. Aqui nós podemos colocar também, por exemplo, 0, que seria a data de hoje, um pagamento à vista mais 3 parcelas. Nós teremos aqui a primeira parcela para a data de hoje, vamos deixar ela aqui com R$ 1.000. Ela vai diretamente para o contas a receber, caso o cliente já efetue o pagamento, por exemplo, em dinheiro no caixa, já vai ser lançado diretamente no caixa e essa conta já vai ser baixada do contas a receber. Vamos colocar um outro pagamento aqui a título de exemplo, mesmo valor, só que um Pix para o banco. Aqui abaixo ainda temos o estoque. Ele pode ser configurado quantos estoques forem necessários para o cliente. Podemos mudar o estoque, a baixa desses itens, desse pedido, para qualquer dos estoques de forma manual, ou podemos configurar qualquer outro estoque em configurações. Vamos deixar o estoque da matriz, que é o estoque da unidade que nós estamos logados, e vamos cadastrar o pedido. Nós já temos aqui o pedido, supermercado curitibano, total da venda, origem, administrativo e as integrações. Integração do estoque lançado e a integração do financeiro lançado. Também são configurados em configurações. Podemos
configurar para que ele seja lançado automaticamente ao gerar o pedido, qualquer dos itens independentes, ou podemos deixar configurado com que ele seja lançado apenas no lançamento dos documentos fiscais e fatura do cliente. Ou podemos manipular manualmente aqui. Podemos estornar estoque, estornar financeiro e lançar o estoque ou financeiro. Se formos em financeiro, contas a receber, nós vamos ter aqui são as contas em aberto, que ele abre automaticamente no mês corrente. Temos todas as contas aqui. Então, aqui nós conseguimos filtrar todas as contas do supermercado curitibano. Então, nós temos os 2 primeiros pagamentos com a data de vencimento, data de hoje, com status paga, e as 2 em aberto, para 3/9 e 3/10 em aberto. Se formos em gerenciar recebimentos, vamos verificar que nós temos aqui um cabeçalho com o nome do cliente e a fatura, número de parcelas 4, é uma parcela de 4, e os pagamentos estarão relacionados aqui abaixo. Podem haver quantos pagamentos forem necessários. Se formos em financeiro, caixas, nós podemos verificar que tem um pagamento do supermercado curitibano, valor de R$1.000, origem do pedido de venda número 2. Não podemos nem editar e nem excluir. Registro originado de um pedido de vendas. Se formos em financeiro e bancos, vamos verificar no extrato do banco, na data de hoje, um lançamento de R$ 531,67 do supermercado curitibano, pedido de vendas número 2. Para o módulo e operação do PDV frente de caixa, vamos entrar inicialmente em caixas PDV. Cada usuário cadastrado no sistema, ele já recebe automaticamente um caixa PDV e o seu nome. Aqui, no caso, nós temos o caixa PDV do Parker, que é o usuário que está logado. Nós temos o saldo zerado, ainda não houve nenhuma venda por esse caixa, por esse usuário. O status do caixa como caixa ativo e operação do caixa como caixa fechado. Ele pode ser configurado como obrigatório a abertura de caixa ou não. Se for obrigatório a abertura de caixa, o gerente ou o usuário master deve entrar em ações gerente. Aqui nós temos a tela do caixa em questão, o status do caixa como fechado, e ele pode promover abertura, sangria ou nova entrada. Vamos promover uma abertura, no caso, de R$50. Ele pode selecionar a origem desses R$50 de qualquer dos caixas dos operadores ou qualquer dos caixas dos administrativos cadastrados. Vamos deixar caixa. Cadastrar. Nós temos a operação como caixa aberto. Se entrarmos em extrato do caixa, já vai aparecer a entrada de R$50, uma ação gerente de abertura de caixa, ocorrência, transferência de caixa é o nome do caixa administrativo, que pode ser alterado, e o usuário sempre vai aparecer aqui, o usuário gerente ou usuário master. A partir deste momento, ele já pode entrar, qualquer usuário que tenha o seu caixa aberto pode entrar na tela frente de caixa. É uma tela desenvolvida para trabalho em monitores touchscreen ou via teclado e mouse. Ele entra em tela cheia, caso precisemos reduzir a tela para visualizar o menu, é só reduzir a tela e vamos entrar novamente aqui no PDV frente de caixa. O primeiro campo é onde digitamos tanto o nome do produto quanto o código de barras ou então via leitor de código de barras. Aqui à direita nós temos a busca de pedidos para edição, então nós podemos selecionar os pedidos aqui. Essa tela, essa janela à direita, ela é a tela do pedido, e à esquerda nós temos o atalho de produtos, que pode ser configurado como visível ou não. Ele vai relacionar aqui até 8 produtos e será ranqueado de acordo com o número de vendas de cada item. Então, ele vai trazer os itens que têm o maior número de vendas, para facilitar na tela, na frente de caixa. Aqui, conforme vamos digitando
o produto e o sistema identificar que tem apenas um produto com os caracteres que digitamos, ele já traz o item para o pedido. Vamos digitar novamente aqui sneakers, digitei apenas SN e o próprio sistema já trouxe para a gente no pedido. Aqui nós temos o botão para adição e redução de itens. Podemos utilizar o monitor touchscreen ou podemos digitar a quantidade que desejamos. Abaixo nós temos o CPF, o vendedor e o frete. Os três podem ser cadastrados como obrigatório ou não, e o vendedor e o frete com valores padrão ou não. No caso, o James é o vendedor padrão e R$20 é o frete padrão. Pode ser qualquer valor. Se tirarmos o frete, o vendedor e deixarmos os campos em brancos e fecharmos a venda, ele já vai trazer o primeiro campo, que é o CPF, como campo obrigatório e solicitar a digitação do CPF. Essa janela ela pode abrir do lado do consumidor para que ele mesmo digite o seu CPF ou o próprio usuário. Digitando CPF ou CNPJ, se fecharmos a venda, ele vai obrigar ao preenchimento do vendedor. Se fecharmos a venda, o valor do frete. Vamos colocar aqui como R$5. Vamos fechar a venda e aqui entram as informações de pagamento. Pode ser feito em dinheiro, em Pix, que é configurado também a chave Pix em configurações, e o cartão de crédito e débito. Pode ser inclusas as parcelas, por exemplo, 10 parcelas, de acordo com a política de venda da empresa. Vamos deixar zerado, vamos salvar essa venda com pagamento em dinheiro. No caso, essa venda é de R$289, caso o consumidor, o cliente, pague um valor a menor, por exemplo, R$280, vai sobrar uma quebra de caixa no caixa do usuário. Podemos finalizar com a emissão do cupom fiscal ou salvar o pedido. Pedido cadastrado com sucesso. E aqui na tela esquerda dos produtos de atalho já entraram os dois itens de venda. Nós temos aqui a indicação do estoque, estamos com um estoque seguro e a quantidade de 390 unidades e a quantidade de Coca-Cola de 8.950 unidades. Se tiver estoque abaixo do estoque mínimo, ele vai indicar em amarelo. Se tiver com estoque negativo, vai indicar em vermelho, onde falta produto no estoque, mas pode ser configurado para a permissão de venda de produtos negativos ou não. Reduzimos a tela. Se entrarmos no caixa PDV, nós vamos verificar no extrato do caixa do operador a abertura de caixa que o gerente promoveu, no caso foi o usuário master, e a primeira venda, CPF do consumidor, o total do pedido, a quebra de caixa de R$9. E se entrarmos nas vendas PDV, podemos visualizar o pedido, o status do pedido é uma venda ativa, as integrações como estoque lançado e financeiro lançado. Ele já está no caixa. Podemos configurar como lançamento no ato do lançamento do pedido ou somente na emissão do cupom fiscal. Independente os dois. Pode lançar o estoque e o financeiro não, vice-versa, os dois sim ou os dois não. Para o módulo financeiro, nós temos os caixas do PDV, frente de caixa. Cada usuário possui um caixa. E nós temos em finanças, financeiro, caixas, bancos, contas a receber e contas a pagar. Em caixas, nós temos todos os registros do caixa que está selecionado. Podemos selecionar qualquer caixa que esteja cadastrado. Neste exemplo, temos apenas um caixa. Para emitir um simples lançamento, vamos em incluir lançamento. Nós incluímos aqui, por exemplo, um cliente. O vendedor, caso seja uma venda, para computar a comissão. A data de lançamento, valor, por exemplo, R$100. Tipo de lançamento, entrada ou saída. Categoria, podemos cadastrar quantas categorias quisermos em configurações. Vamos colocar em vendas. E a ocorrência, simples lançamento, e vamos cadastrar.
acabamos de efetuar um lançamento diretamente no caixa. O caixa ele recebe registros dos pedidos PDV, dos pedidos administrativos, de contratos, de serviços, de contas a receber. Como saída, tem contas a pagar, pode sair diretamente do caixa também. E nós temos também a transferência entre contas. A transferência entre contas eu tenho como origem qualquer dos caixas do PDV, qualquer dos caixas cadastrados administrativos e qualquer dos bancos. Vamos deixar o caixa que está pré-selecionado. E o destino pode ser qualquer das contas do PDV, administrativo ou banco. Vamos lançar para o banco. Vamos colocar um valor aqui de R$200 e vamos efetuar a transferência. Temos aqui agora a transferência para o Banco Bradesco Matriz no valor de R$200. Em financeiro, bancos, nós temos da mesma forma qualquer dos bancos, podemos selecionar qualquer dos bancos que estejam cadastrados, e nós temos aqui o lançamento, o primeiro lançamento, uma entrada do pedido de venda número 2 do supermercado curitibano e a transferência que acabamos de executar vindo do caixa principal da matriz no valor de R$200 que foi efetuada uma transferência. Em financeiro, contas a receber, aqui nós podemos receber registros, contas a receber das vendas do PDV, vendas administrativas, de contratos e de serviços. E podemos fazer uma inclusão manual também do contas a receber. Vamos fazer uma inclusão manual, cliente, vamos simular a Cirium, categoria vendas ou prestação de serviço, pode ser cadastradas novas categorias em configurações. Documento de referência, quando há a emissão da nota fiscal de serviços, de cupom fiscal ou nota fiscal eletrônica, ele já gera contas a receber automaticamente. Aqui é caso seja manual e tem algum outro documento de referência. Por exemplo, pode ser numérico ou pode ser um próprio texto. Referência. Valor, vamos colocar R$5.000. Vendedor representante, selecionamos o vendedor. Método, vamos colocar como boleto. Conta, como é boleto, ele vai selecionar somente os bancos cadastrados. A descrição, podemos colocar também como somente referência ou então contrato. Ocorrência, a ocorrência do contas a receber ela pode ser única, uma parcela única com vencimento selecionado, pode ser com vencimento para hoje, um contrato com um vencimento mensal, então a cada 7 dias o próprio sistema vai gerar uma nova conta a receber, pode ser mensal, primeiro vencimento, vamos colocar, por exemplo, para o mês passado, dia 5 do mês passado, então ela vai gerar uma parcela, ela vai gerar um exercício, são 12 parcelas, e a cada pagamento, a cada recebimento de uma conta, ela gera automaticamente uma nova. Conta recorrente, eu posso escolher como não. Se eu escolher como não, eu indico o número de parcelas, por exemplo, 24, 36 parcelas ou 5 parcelas. Ou então, eu coloco ela como recorrente e todo mês o próprio sistema vai replicando a última parcela e vão ficar 12 parcelas em aberto. Vamos cadastrar. E nós temos, em todas, vamos filtrar pelo cliente Cirium, nós temos a primeira parcela, dia 5 do mês passado, status atrasada, uma parcela com vencimento na data de hoje, com status de vencimento hoje, e as demais com status de em aberto. Nós temos 13 registros, porque eu lancei uma como atrasada de propósito, para que ele possa gerar 12 parcelas e manter 12 parcelas em aberto a partir da data de hoje. Se efetuarmos o pagamento de uma das parcelas, vamos receber
Pelo Banco Bradesco, o contrato, valor de 5.000, vamos registrar o pagamento do cliente. O cliente efetuou o pagamento. Nós temos uma parcela paga, uma atrasada, e agora nós temos 14 registros. Ele já gerou automaticamente uma nova parcela, porque uma está paga e mantém 12 parcelas em aberto, a partir da data de hoje. Em contas financeiro, contas a pagar, da mesma forma, nós podemos, o contas a pagar, ele recebe registro de compras, notas fiscais de entrada, recebe de contratos tomados e serviços tomados. E também pode ser feito o lançamento manual, incluir uma conta a pagar manualmente. No contas a pagar, ele busca o fornecedor. Vamos colocar a Companhia de Energia Elétrica, Eletropaulo. Data de emissão, categoria, uma conta de consumo. Documento. Todo mês pode ser colocado o documento ou a referência do mês, ou então um texto. Conta de energia. Valor, R$ 450. Descrição, Enel Eletropaulo. Ocorrência é mensal. A conta de energia elétrica ela é sempre mensal. Locação do imóvel é sempre mensal. Uma locação de um veículo pode ser semanal, pode ser anual, pode ser personalizada. E aí você coloca a condição de pagamento. Mas quando se trata de um contrato, de uma conta de consumo, geralmente é mensal. Colocamos o primeiro vencimento, vamos fazer da mesma forma. Dia 5 do mês passado, conta recorrente sim, e todo mês ela vai replicar a conta para que fique em 12 parcelas em aberto. Nós temos aqui, são 13 registros, uma atrasada e mais 12 em aberto. Em aberto, ela vai aparecer somente a do mês corrente. Quando eu coloco em todas, vão aparecer todas as contas e nós temos a aba de atrasadas e a aba das contas pagas. Módulo estoque. Em suprimentos, cadastros, estoque, nós temos todos os estoques cadastrados para todas as unidades da empresa, sendo matriz e filiais. Aqui, por exemplo, nós temos 2 estoques para matriz. O estoque matriz como estoque principal, gerado automaticamente pelo sistema no ato do cadastro do assinante. E nós temos o loja gôndola matriz, um estoque secundário que foi cadastrado pelo usuário em incluir estoque. Temos o estoque da filial Curitiba e filial Belo Horizonte como principais. E podemos cadastrar quantos estoques forem necessários para qualquer das unidades. Em suprimentos, cadastro, produtos, nós temos todos os produtos cadastrados no assinante, que são replicados para todas as unidades. Já fizemos a demonstração anteriormente. Em estoque, notas de entrada, nós temos a relação de todas as notas fiscais de compra de mercadoria. Em editar, nós podemos visualizar o espelho da nota fiscal. Então, aqui nós temos todas as informações da nota fiscal de entrada. Podemos editar ou podemos incluir uma nova nota fiscal, da mesma forma. Temos aqui o número da nota de compra do fornecedor, tipo de entrada, natureza da operação, chave de acesso, cupom fiscal, modelo do cupom, caso seja por cupom fiscal, fornecedor, o emitente, todos os produtos constantes da nota fiscal, podemos adicionar ou retirar qualquer dos produtos. Nós temos aqui abaixo a fatura gerada do contas a pagar. No caso, não foi dado baixa dessa fatura. Caso a conta já tenha sido paga no ato da geração da nota fiscal, nós podemos baixar automaticamente aqui, por qualquer dos bancos cadastrados ou qualquer dos caixas cadastrados. Por exemplo, banco, meio, boleto. Aqui ele já vai gerar automaticamente no contas a pagar como uma conta baixada e no banco o débito no extrato do banco.
Abaixo nós temos o estoque. Então, o estoque onde os produtos foram destinados é o estoque matriz. Pode ser selecionado qualquer dos estoques e atualizar. Aqui no caso eu vou retornar. Temos aqui a nota fiscal. Caso já tenhamos a nota fiscal em mãos antes da entrada da mercadoria no estoque, seja por transporte ou seja porque ele ainda não está disponível para vendas, nós podemos ir em ações e estornar estoque. E essa mercadoria não vai constar no estoque para vendas. Quando a mercadoria já estiver disponível, é só irmos em lançar estoque. Em estoque, nós temos a visualização do estoque, estamos visualizando o estoque matriz, podemos trocar para loja gôndolas, ou podemos selecionar outra unidade para visualizar os estoques da unidade em questão. Aqui, filial Belo Horizonte, temos apenas um estoque cadastrado. Vamos retornar para a matriz e o estoque principal da matriz. Aqui nós temos todos os itens, nós temos estoque mínimo cadastrado, estoque atual, status de quantidade de estoque, estoque seguro. Aqui, por exemplo, nós temos um estoque atual de uma das mercadorias exatamente na mesma quantidade do estoque mínimo, o sistema já nos gera um alerta de estoque baixo. Caso o produto seja zerado ou negativo, ele vai constar em vermelho, estoque zerado ou negativo. Vamos retornar para o estoque principal. Para gerenciar qualquer produtos dentro do estoque, nós vamos em ação, ações, gerenciar. Aqui nós temos o estoque que estamos gerenciando, o produto com algumas informações básicas de código de barra, preço de compra, preço de venda, e abaixo nós temos toda a movimentação do produto. Nós temos aqui, por exemplo, o primeiro registro, uma quantidade de entrada de 10.000 unidades. Esse registro foi gerado automaticamente quando o usuário cadastrou o produto, pode gerar esse registro ou não. Nós temos 3 saídas de pedido de venda administrativo e pedido de venda do PDV, que são lançamentos também automáticos pelo sistema. Um lançamento de uma entrada de 200 unidades ao preço de R$ 1,99 por meio de uma nota fiscal de entrada, também é lançado automaticamente pelo sistema. E nós também podemos incluir lançamentos manuais. Em incluir lançamento, nós temos os tipos de lançamento de simples entrada de mercadoria em estoque, um cupom fiscal de entrada, um recibo de entrada e ajuste balanço. Fizemos o balanço do estoque, a mercadoria consta uma quantidade de 50 unidades a menos, um extravio de 50 unidades, ao preço de compra que foi de R$ 1,99. Coloco a observação, qualquer observação, e cadastro essa movimentação, essa inclusão de movimentação manual. Nós temos um ajuste, um balanço, numa quantidade de 50 unidades, tipo de lançamento, um balanço. Nós podemos também fazer uma transferência de mercadoria de qualquer estoque para qualquer estoque. Nós temos aqui o produto Coca-Cola, que estamos efetuando essa transferência. Já vem pré-selecionado o estoque que estamos gerenciando, mas podemos selecionar outro. E o estoque de destino. Por exemplo, filial Belo Horizonte, que verificamos que está com uma quantidade negativa. Na data de hoje, quantidade vamos colocar 350 unidades. Vamos transferir. Podemos visualizar o lançamento de 350 unidades, transferência entre estoques. Se eu retornar, for para o estoque de Belo Horizonte, tenho que logar a unidade. Eu posso verificar que agora a quantidade atual é de 50 unidades. Entrando em gerenciar, eu tenho uma movimentação de saída anterior de 300 unidades e uma entrada que acabamos de lançar de 350 unidades. Isso nos dá
um estoque ainda abaixo do estoque mínimo, estoque baixo, porém tem uma quantidade positiva de 50 unidades. Módulo contratos. Vamos entrar em contratos. Aqui estará a relação de todos os contratos cadastrados no sistema. No caso, ainda não há nenhum. Vamos incluir um novo contrato, selecionar o cliente do banco de dados, dos cadastros do assinante. Vamos colocar um número arbitrário de contrato, aqui a título de exemplo, 45.700. Descrição do contrato, vamos colocar como propaganda e publicidade. Data de início desse contrato, data de hoje. Data de término do contrato, vamos deixar ele para 1 ano. Valor base do contrato é um valor desconsiderando serviços e produtos, ou seja, vamos incluir aqui um serviço, uma unidade, ao preço de R$ 690, temos um contrato de 690. Caso tenha no contrato um valor base adicional, por exemplo, R$ 100, teremos um contrato de 790. Podemos adicionar produtos a esse contrato, da mesma forma que nas outras telas, vamos deixar somente com um serviço. Em dados adicionais, nós temos a mecânica do contrato, ou seja, método, ainda não há nenhum método cadastrado em configurações. Meio, vamos deixar com banco, Bradesco, para emissão de boleto. A recorrência, no caso de bonificações ou pagamento de verbas, pode ser semanal, mensal, anual, parcelada, ou um contrato de locação de equipamentos, locação de veículos, pode ser feito de qualquer das recorrências. E o sistema irá replicando semanalmente ou mensalmente, ou de forma personalizada, conforme está cadastrado o contrato aqui. Vamos deixar mensal. Dia fixo do vencimento, vamos colocar, por exemplo, dia 5, emite nota fiscal sim. Mês do vencimento, a geração do contrato. Por exemplo, vamos gerar a fatura esse mês, o mês do vencimento será o mês seguinte. Por exemplo, mês de referência do faturamento. Faturando esse mês, eu posso cadastrar ele com vencimento do mês anterior. Por exemplo, estamos gerando a fatura, iremos gerar a fatura desse contrato no mês 7, o mês anterior será o mês de referência, mês 6. Categoria, prestação de serviços ou vendas, vamos deixar como prestação de serviços. Vendedor para cálculo de comissão. Situação, demonstração, ativo, inativo, encerrado, vamos deixar como ativo. Se houver uma ordem de compra, incluímos aqui. Alguma observação necessária? A observação que irá nos documentos fiscais e boleto e observações internas do sistema o cliente não terá acesso. E cadastramos o contrato. Contrato cadastrado com sucesso. Temos o contrato, podemos editar, podemos excluir e podemos faturar individualmente ou em lote. Se clicarmos em faturar, o cliente já vai receber por e-mail a fatura, a nota fiscal e o boleto para pagamento. Se faturar, a fatura do contrato já foi diretamente para o cliente e já gerou um contas a receber no valor desse contrato na data de vencimento. Filtros e relatórios. Vamos diretamente à nossa página mais completa em financeiro, contas a receber. Vamos diretamente na aba todas, onde teremos o maior número de registros para detalhar. Mais completa porque nós temos as colunas de cliente com nomes, nós temos colunas de valores e coluna de datas. São duas as formas de filtrar dados. Nós temos o procurar, que é um filtro de condição única, e nós temos o pesquisa atômica, que é multicondicional. Em procurar, nós podemos procurar por qualquer dado constante na tabela. Então, por exemplo, vamos filtrar pelo nome do cliente, por exemplo, supermercado. Iniciamos a digitação e ele já filtra para nós e imprime o resultado na tela. Nós podemos buscar também por valores, por exemplo, 531. Ele trará na tela para nós todos os registros que contenham esse valor.
E nós podemos também trazer por status. Por exemplo, aqui o atrasada, iniciamos a digitação e ele já traz o resultado para nós. E nós temos também o pesquisa atômica. O pesquisa atômica ela é multicondicional, muito mais detalhada, e nós podemos adicionar quantas condições forem necessárias até atingirmos o resultado desejado nos relatórios. É através do pesquisa atômica que os relatórios são gerados pelo sistema. Ou seja, em todas as telas do sistema que contém uma tabela com registro, seja de clientes, de vendas, de produtos, de clientes, de contas a pagar, contas a receber, contratos, serviços, enfim, todas as telas do sistema que contenham uma tabela com dados, com registros, nós conseguiremos emitir, haverá pesquisa atômica para emissão de relatórios. Nós vamos colocar aqui a primeira condição, todas as condições ele puxará unicamente por uma coluna que eu desejar, que eu selecionar. Na condição, qualquer dessas condições, vamos deixar em condições de contém, por exemplo, vamos digitar aqui distribuidora. Iniciamos a digitação e ele já traz o resultado para nós. Ele se assemelha muito ao procurar, porém, somente na coluna cliente que eu selecionei. Vamos deixar em condição de igual e selecionar o cliente Cirium, por exemplo. Então, eu tenho na tela um relatório já do contas a receber do cliente Cirium de todas as contas que aqui estão presentes, pagas, em aberto ou atrasadas. Nós temos 14 registros totalizando 65 mil a receber. Nós podemos adicionar uma nova condição, por exemplo, da coluna status, na condição igual em aberto. Então, nós teremos um relatório das contas a receber em aberto da Cirium, saldo a receber de 60 mil, 12 registros. Aqui nós temos a condição do cliente Cirium do status em aberto. Todos os status em aberto do cliente Cirium. E, se alterarmos para ou, ele muda o nosso relatório. Já incluiu novos clientes aqui. O que ele fez? Ele pegou todos os resultados igual a Cirium, todos os clientes, coluna cliente igual a Cirium, e também todos os status igual a em aberto, independente se é Cirium ou não. Ou seja, é a primeira condição ou a segunda condição. Vamos voltar para a condição e vamos adicionar um novo filtro, uma nova condição. Condição da coluna vencimento igual. Se eu trouxer igual, por exemplo, 5/8, ele traz o calendário para mim, eu posso selecionar 5/8 e me traz um resultado, que é o único registro que tem da data de 5/8 para o cliente Cirium. Podemos colocar aqui entre, por exemplo, então eu posso digitar um período aqui, vamos colocar um trimestre, do dia 1/8 a 1/10, 1/11, para puxarmos 3 registros. Nós temos aqui 3 registros, totalizando 15 mil a receber. Nós podemos colocar após uma data específica, vamos colocar após 1/8, o que nos dá 12 registros, 60 mil de saldo a receber. E nós podemos conciliar os dois filtros, o procurar e a pesquisa atômica. Então, por exemplo, aqui eu tenho o cliente Cirium, eu posso tirar essa condição e posso colocar aqui. Ele traz para nós o mesmo resultado de 12 registros, saldo a receber de 60 mil reais. Eu tenho o relatório completo desejado na tela. Eu posso copiar e colar em qualquer outro campo, por exemplo, um Excel, um Word ou no campo do e-mail. Eu posso gerar um arquivo Excel com esse relatório que eu estou vendo na tela. Então, aqui eu tenho o relatório em Excel. Eu posso gerar um PDF. Então, eu tenho um PDF com o relatório que eu tenho na tela. E eu posso imprimir, posso jogar diretamente para a impressora. Esses são os filtros e relatórios que são possíveis de serem executados pelo sistema Cirium ERP.